Bora para mais uma terça. Boa noite, agora deu. Deu aí, beleza, cara? Valeu, Leonardo. Tô achando que era Valeu. problema até aqui nas minhas coisas já. Mas esse aplicativo ele é meio zoado às vezes também. Ele dá uma bobeada. Beleza, então, pessoal. Alguém tem alguma pergunta daquelas questões de ontem? Que eu deixei? Se vocês quiserem mandar, se vocês quiserem mandar para eu conferir, pode mandar. Eu não vou acho que eu não vou fazer a correção delas aqui com você. Só se não sobrar tempo. Então, pessoal, vocês se lembram que tinha ficado uma questão essa questão aqui, né, lá da outra semana passada ainda, né, que até o Elson me questionou ontem sobre ela, e eu falei que tinha me esquecido de colocar uma tabela, que é a tabela de avanços recomendados. Na questão 2, aquela dizia o seguinte: a gente determinar na tabela o avanço de corte recomendado para sangrar uma peça de ferro fundido maleável com um diâmetro de 30 milímetros. E também para a gente selecionar, né, um avanço de corte para a gente realizar um desbaste, uma peça de bronze com 108 milímetros de diâmetro. Acontece, pessoal, que essa tabela, às vezes ela vem em função do diâmetro, às vezes ela vem em função do material. Como eu falei, depende muito do fabricante. Vocês vão encontrar de tudo por aí. Nessa tabela aqui eu tinha me esquecido de colocar, estava lá no material que eu utilizei como referência. E essa tabela aqui, ela nos dá alguns avanços recomendados de acordo com a peça, mas não de acordo com o material da peça. Esse avanço aqui ele é baseado no diâmetro externo, ou seja, no diâmetro inicial da peça que a gente vai usinar. Né? No primeiro caso, a gente tem uma peça lá de ferro fundido maleável, né? Com um diâmetro de 30 milímetros. Então, basicamente, a gente só tem que vir nessa tabela aqui, buscar o diâmetro, que fica entre 26 e 50 milímetros. A nossa operação ela é um sangramento, então a gente percorre essa outra parte aqui da tabela, onde a gente tem avanço para desbaste, avanço para acabamento e avanço para sangrar, tornear, e esse aqui, no caso aqui, o torneamento interno, né? O recomendado nesse caso, para essa faixa de diâmetro, com essa operação de sangramento, vai ser 0,1 milímetros por rotação. Essa tabela aqui é bem legal. Depois, né, pessoal, a gente tem uma peça de bronze, né? Uma peça de bronze de 108 milímetros de diâmetro. Já é bem mais, uma bitola bem maior. Né? Até, eu acho que eu nunca vi uma peça dessa bitola sendo usinada. Então, de novo, a gente vem aqui nessa coluna da tabela e procura o processo que a gente vai fazer, o processo de usinagem. Nesse caso aqui, a questão já diz que a gente vai fazer um desbaste. Então, a gente vem aqui, combina desbaste com o nosso diâmetro e obtém um avanço de 0,45 milímetros por rotação. Ontem nós utilizamos nos exercícios, né, um avanço de 0,4. Vocês percebem que quanto menor o diâmetro, menor é o avanço que a gente tem que utilizar, né, segundo essa tabela. E é bem isso, na prática é isso que a gente vai fazer. Também tinha faltado outro exercício. Esse exercício era um exercício mais de conta, né, mas também ele era basicamente feito somente consultando as tabelas. Aí eu botei uma situação hipotética, né, da seguinte forma:
Recentemente, você foi contratado como mecânico torneiro em uma empresa do segmento metal mecânico. Em um dos primeiros dias de trabalho, você se depara com a tarefa de realizar um torneamento cilíndrico interno, operação de desbaste, a fim de produzir uma luva de SAE 1060, um aço 1060, né? Aço comum ao carbono, isso aí. Então, dados que a máquina utilizada tem uma potência de 12 kW e um rendimento médio de 60%, calcule a penetração máxima que você pode utilizar nessa operação. O diâmetro inicial do furo é de 25 milímetros. Bom, esse aqui é um processo de torneamento cilíndrico externo, né? Aquele que a gente já tem um furo lá no nosso... A gente está usando num eixo, por exemplo. Quando a gente vai fazer um torneamento cilíndrico externo, a gente já tem um eixo vazado, um eixo furado, digamos assim. Então, esse furo lá, o diâmetro inicial do furo, ele é de 25 milímetros. E para a gente fazer esse torneamento cilíndrico externo, a gente vai estimar aqui, calcular a nossa penetração. Bom, primeira coisa, né, que a gente determina aqui é a velocidade de corte, que a gente consegue somente, nesse caso, né, eu coloquei as tabelas aqui para a gente consultar. A gente vai, até nem sei se eu coloquei aqui, que é com uma ferramenta de aço rápido. Bom, enfim, né, seria com uma ferramenta de aço rápido, né, e a gente vai utilizar uma operação de desbaste, um torneamento cilíndrico interno. Como o nosso aço aqui, o nosso material é um 1060, que é um material mais duro, né, a gente vai utilizar uma velocidade de corte menor nesse caso aqui, né, comparado com essas outras que são para materiais mais mole. De acordo com essa tabela, né, utilizando essa ferramenta aqui desse fornecedor. Essa velocidade ela é em metros por minuto, né? Então lá aqui eu já coloquei em 15 metros por minuto. A gente obteve na tabela, combinando o nosso material e combinando a nossa operação junto com a ferramenta, né? Podia até colocar. Então, né, pessoal, depois disso, eu fui lá naquela fórmula, na verdade, a gente nem precisava, talvez a gente nem precisava ter pegado isso aqui, essa informação, vamos ver. Porque a gente tem essa fórmula aqui para penetração, né? Então, a gente precisa da nossa potência, a potência do motor aqui. Aqui está errado, não é potência de corte, é potência do motor, vezes o rendimento, vezes 4.500, que é um termo de conversão, divididos pela velocidade de corte, sim, aqui que ela entra, ó, na fórmula. Também divididos pela pressão específica de corte e divididos também pelo nosso avanço. O avanço, pessoal, a gente vai determinar a partir da tabela também. Só que é dessa tabela aqui de avanço. Como o nosso diâmetro lá interno ele é de 25 milímetros, né? A gente tem uma operação de desbaste nesse caso. Aqui também a gente podia pegar desse lado aqui também. Mas se eu não me engano eu peguei daqui, ó. A gente tem um eixo de 25 milímetros, uma operação de desbaste. Então eu peguei esse avanço aqui de 0,1, onde está aqui o mouse. Aqui no laser. Mas nesse caso aqui também eu podia pegar aqui, ó. Essa daqui, 0,05. Porque ele está indicando aqui torneamento interno também. Então eu peguei 0,1 milímetros por rotação lá da tabela, né? E como a gente já tinha visto, a gente também tem uma tabela para pressão específica de corte. Essa tabela, ela leva em conta, aqui nós temos, né? Leva em conta o material,
e também leva em consideração o avanço que a gente vai utilizar no nosso processo. A gente determinou lá por aquela tabela que o nosso avanço seria de 0,1. O material que a gente vai usinar é o aço carbono 1060, o aço comum ao carbono 1060. Então a gente vem aqui, anda nessa reta aqui na horizontal, pum, quando a gente chegar aqui em 0,1, a gente pega esse valorzinho aqui, ó, que é 4400. Então aqui eu peguei esse valor 4.400, né, Newton por milímetro quadrado. Vocês podem ver, a gente tirou todas as informações das tabelas. Então, pessoal, a gente pode calcular as coisas? Pode. Mas também a gente pode pegar todas as informações das tabelas, né? Então, é bom a gente ter a teoria, saber a teoria, é ótimo. A gente pode começar a contestar as coisas, contestar as informações. Conhecimento é muito bom. Só que na prática, talvez para vocês economizar tempo no processo, seja melhor consultar uma tabela dessa daqui, em vez de fazer os cálculos. Mas, claro, vocês têm que entender toda a teoria por trás desses valores, né? E esses valores aqui das tabelas, eles são obtidos experimentalmente, pessoal. Isso aqui não vem do nada, não é um chute. Os fabricantes lá, eles fazem centenas, talvez milhares de experimentos em laboratório. Por exemplo, eles pegam essa ferramenta aqui de aço rápido e vão lá e colocam numa operação de desbaste para todos esses materiais aqui. E aí eles fazem de novo, até conseguir uma repetibilidade nesses valores aqui. Então, são valores já testados, confiáveis. Mas, como eu disse, é bom saber a teoria por trás dessas contas, né? Esses valores, no caso. Bom, e por fim, aqui, para a gente calcular a penetração, eu só joguei tudo dentro da fórmula. Uma coisa que a gente tem que se atentar nesse caso é que a potência dada lá a potência da máquina dada no enunciado, ela está em kW, né? E nessa fórmula aqui, a potência ela tem que entrar em CV, em cavalo de força. Então, pessoal, a gente faz uma conversão aqui, né? Onde 1 CV é igual a 0,736 kW. A gente coloca multiplicando aqui. Depois a gente vai cortar o watt com watt. Aqui, ó. O W com W. E vai sobrar o CV. Depois a gente vai multiplicar pelo rendimento. Foi de 0,60, 60%. Vezes o nosso fator de conversão lá. 4.500. Dividido, né, pela nossa velocidade de corte, pela nossa pressão específica de corte e pelo avanço que a gente determinou na tabela. Colocando tudo isso aqui na calculadora, eu obtive uma penetração de 6,7 milímetros. Se tratando de um processo de usinagem, isso aqui é surreal, né, pessoal? Eu não imagino um processo de usinagem que tem uma penetração de 6,7 milímetros. Então, acho que é surreal uma penetração dessa forma, com essa magnitude. Mas mesmo assim, em termos didáticos, esse exercício, ele serve para a gente aprender, ver como é que é o cálculo. Então, foi meio rápido, eu não queria perder muito tempo nisso. Alguém tem alguma pergunta aí? Professor, Fala, Clay. como é que ficou nessa questão ali ali é o metro por minuto, o Newton por milímetro quadrado? Nessa daqui? É o milímetro quadrado por rotação. Como é que isso tudo chegou lá no milímetro? Qual foi os cortes que tu fez? Na verdade é que eu nem me dei o trabalho de fazer os cortes, mas provavelmente isso aqui tu tem que desmembrar esse TV aqui, tem que fazer as conversões, e aqui também deve ter algum fator de
de conversão associada, ó. Sim. Tá vendo aqui? Nesse 4.500, mas eu não me dei ao trabalho Ó, de desmembrar esse CV aqui, cara. Até nem sei como é que é o CV aqui, mas ele é uma unidade de energia, né, cara? Que nem não, na verdade não, ele é uma unidade de trabalho, né? Em watts aqui. Vamos ver. O que é isso aqui? Ah, é uma unidade de potência. Você vê, potência. isso mesmo. É horsepower. Enfim, cara, assim, ó, nem vale a pena a gente pensar nesse caso aqui das Sim. unidades, Clay, porque Tá. aqui ele já coloca, já é uma baita confusão aqui, ó. Sim. Então, provavelmente a outra parte aqui do milímetro, ela vai estar aqui, embutida nesse 4.500. Sim. Então, ou talvez até aqui mesmo, ó. Não, é até aqui mesmo. Porque isso aqui tem que sobrar milímetro aqui, ó, tá vendo? Sim. Então esse milímetro deve vir daqui, ó, de repente. Ah, cara, pra te falar a verdade, assim, ó, Nem senta. não perde tempo com isso aqui, Tá. nesse tipo de questão aqui. Até lá nas Tá. outras tu pode pensar. Aqui não, porque essa equação aqui ela é feita justamente para te não perder tempo com conversão, entendeu? Esse tipo de questão em específico. Sim. E assim, na prova, eu não vou pedir para vocês ficarem convertendo unidade, né, cara? Sim. Isso aqui é sacanagem, né, cara? Pô, ficar pedindo pro cara lá converter unidade, eu não acho adequado, não acho certo. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Fora isso, alguém tem mais algum questionamento aí? Beleza. Pessoal, antes de dar início à aula, semana que vem nós teremos prova dessa parte da matéria. A gente vai terminar, eu acho, a matéria segunda-feira, segunda ou terça-feira, por aí. Então, quarta ou quinta, a gente vai ter prova. Eu queria saber se vocês estão de acordo, se alguém vai ter algum empecilho para aparecer, vai ter algum compromisso na quarta ou na quinta e não vai poder. Não, eu na terça não posso, cara. Na terça eu vou estar enredado. Mas na Sim, quarta, na quinta tá de boa. tá de boa? Tá. Então acho que eu podia já finalizar a matéria na segunda-feira, né? E aí na terça, de repente faço uma revisão aqui. E aí quarta seria a prova. Claro, se eu conseguir terminar Quarta na seria bom. segunda-feira. Quarta seria bom para ti também, né? Pra mim seria o melhor dia. Terça e quinta vai Beleza. ficar ruim. Tá, então vamos fazer de tudo para ser na quarta-feira. Então a ideia é a gente terminar a matéria segunda-feira, pessoal. Terminar a matéria na segunda-feira e na quarta a gente dá a prova. Beleza? Essa é a nossa ideia inicial. E amanhã vocês vão ter uma lista que vai pegar toda a parte anterior a esse conteúdo aqui. Na verdade, é o conteúdo que eu vou começar hoje, até esse ponto. Uma lista bem completa. Como eu vou estar em translado, vocês vão ter o horário da aula para fazer, eu não vou estar por aqui. É amanhã ou quinta, professor? Amanhã é quarta-feira? Amanhã é quarta. Pô. Não, amanhã tem aula normal, pô. É quinta-feira, galera. Tranquilo. Pô, obrigado aí
Tô tão perdido. Mas beleza, então é quinta-feira. Amanhã vamos seguir tocando conteúdo. E hoje também. Então, galera, de novo a gente se depara com o tal do torno mecânico. E o capítulo 3, ele fala da nomenclatura do torno e também de alguns acessórios utilizados no torno mecânico. Como a gente bem viu, né, pessoal, o torno mecânico, ele é uma máquina-ferramenta, né, que a gente utiliza para fazer algumas operações de usinagem. O que a gente mais faz no torno, né, como já diz o próprio nome, né, é o torneamento, mais especificamente o torneamento cilíndrico externo e o interno também, mas ele não é tão comum. Mas, além disso, além do próprio torneamento, do processo de tornear, a gente faz algumas outras operações no torno, claro, de maneira adaptada, né? A gente pode fazer isso. Mas, por exemplo, com o torno, a gente pode fazer um processo de furação. Como é que a gente faz um processo de furação da maneira mais comum? Bom, a gente pega uma furadeira e faz um furo. Só que digamos que a nossa furadeira lá estragou, por exemplo. A gente pode adaptar o nosso torno para fazer isso, né? Então, até certo ponto, ele é um equipamento bem versátil, que ele nos possibilita adaptar ele de alguma forma para fazer algum outro processo, né? Até algum processo de acabamento, eventualmente. A gente também viu que uma das principais características do nosso processo de torneamento é que a nossa peça gira, né? Ela tem um movimento de revolução, e a nossa ferramenta ela tem um movimento de avanço, e esses movimentos combinados, eles caracterizam o processo de corte, ou seja, o processo de remoção de material e a formação do cavaco. O que isso significa, pessoal? No fim das contas, lá a gente vai colocar a nossa peça presa nesse cabeçote aqui, isso que a gente chama de placa. A gente vai prender a nossa peça lá, vai colocar esse motor aqui a funcionar, todo esse mecanismo que tem aqui dentro. Isso aqui vai girar uma velocidade muito alta. E a gente vai vir com a ferramenta que está presa aqui, ó, no carro principal, e vai arrancar material. Ela vai ter esse movimento linear aqui, enquanto que a peça vai girar, né? E esses movimentos combinados é o que vai produzir a nossa peça, o nosso produto com valor agregado. Então, dentre os tornos, né, que existem aí nas fábricas, nas oficinas, de forma geral, o mais comum é chamado de torno universal, que é esse aqui que vocês estão vendo. Esse torno, pessoal, ele tem uma grande quantidade de elementos. Tem partes móveis, partes fixas. A gente tem mecanismos onde a gente pode controlar os parâmetros. Aqui vocês podem ver as alavancas, né, onde a gente controla todo esse jogo de engrenagem que tem aqui dentro. A gente controla a velocidade, controla o avanço. Basicamente, então, o nosso torno ele é composto por partes móveis e por partes fixas. Então, a primeira coisa, né, uma das primeiras coisas que a gente observa no torno é que, bom, pelo menos nesses tornos aqui mais modernos, tem os antigos também, eu diria que os bem velhos é que não possuem uma carcaça. Talvez vocês já tenham visto alguns tornos que têm esse mecanismo aqui de dentro, todo exposto. A primeira coisa, pessoal, é que tomem cuidado quando vocês se depararem com esse tipo de situação, porque esse equipamento ele é muito perigoso, galera. Muito mesmo. Mas, assim, ó, sempre recomende, né, utilizar uma proteção, assim, porque quando vocês forem ver lá, isso aqui é uma velocidade absurda e uma força absurda, mais absurda ainda. E aqui é cheio de engrenagens, pessoal. Uma vez que prende alguma coisa nessa engrenagem, puxa mesmo. Nossa, é violento, assim. Então, né, até os tornos mais modernos, ou alguns tornos antigos, né, já são adaptados, onde a gente tem uma série de proteções aqui. Então,
Então, por exemplo, às vezes tem uma sanfona aqui, ó, uma sanfona plástica, ou um elastômero, uma borracha, né? Que não deixa isso aqui exposto, ó. Imagina vocês prender uma roupa aqui, ó. Prender a pontinha do jaleco, por exemplo. Aqui também tem uma proteção para, às vezes, né, o cavaco ele está com muita violência. Então, tem uma proteção aqui, que está aqui em cima, em branquinho, tem até uma manípula aqui, que a gente consegue abrir essa partezinha. Então, antes de tudo, né, eu só queria ressaltar isso. Tomem cuidado na operação, observem bem os critérios de segurança, o que vocês precisam para operar um equipamento desse. Não usem, pessoal, jaleco de manga comprida, né? Luva, obviamente, a gente tem que usar. Às vezes tem os mangotes que são mais ligadinhos assim no braço, aí dá para usar. E também, né, se tiver o equipamento, se tiver a parte aqui para vocês cobrir essa parte aqui onde o corte está acontecendo, usem, não deixem de usar. Bom, dada essa pequena introdução, né, sobre o torno, a gente tem aqui algumas partes dele. Quem já viu um torno já viu a maioria dessas partes, né, onde a gente tem aqui o nosso cabeçote fixo, que é toda essa parte aqui, ó, de cima, né? No cabeçote fixo vai acoplado a nossa placa de fixação da peça, onde a gente coloca a peça aqui, ó. Isso aqui, ele é roscado aqui, né? A gente tem aqui, bem no centro, o que a gente chama de eixo árvore, que é o nosso, lá onde a gente calcula o RPM, você se lembra? O RPM do eixo árvore é aqui, ó, esse eixo central aqui, ó, onde a gente acopla essa placa de fixação. A base do torno, né, também é chamada de pé, o pé do torno. Particularmente, eu só vi essa nomenclatura pé na apostila. Eu conheço como base. O carro principal, né, que é toda essa parte aqui. Nós temos o nosso porta-ferramentas, que é chamado de torre. Parece uma torre mesmo, de um castelo. Se eu não me engano, acho que é até chamado de castelo também. A gente tem o carro longitudinal, né, que é o que anda nessa direção aqui. O carro transversal, que está aqui em cima dele e anda para lá, nessa direção transversal. Né? Por exemplo, aqui a gente pode colocar a ferramenta, né, e dar um movimento transversal para a ferramenta, ou longitudinal. A gente também tem o cabeçote móvel, que é toda essa parte aqui, né? Nele tem acoplado a contraponto, geralmente, ou o mangote, que se chama, né? A contraponto ela vai no mangote. Nós temos alguns manípulos aqui que dão movimento para esse mangote, alguns freios e as nossas guias aqui. Mas a gente vai, para a gente entender melhor o torno, as partes dele, né? É melhor a gente olhar de maneira mais sistemática para o torno e olhar cada uma dessas partes, ou pelo menos as partes principais do equipamento, de forma separada. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho de cada coisa, até porque não tem muito o que falar das partes do torno também. Essa primeira parte que a gente tem é chamada de avental, que é essa parte inteira aqui, ó. Esse aqui que é o avental. O avental do torno nada mais é do que é uma caixa de metálica, né, de ferro fundido, que é adaptada na frente do torno, né, na verdade ali na frente do carro, né, desse carro aqui, do carro longitudinal. Nessa caixa, pessoal, a gente tem um mecanismo de movimento que é responsável por movimentar esse carro longitudinalmente, né? E também aqui, pessoal, a gente tem esse mecanismo aqui que é responsável por movimentar perpendicularmente. Essa parte aqui, onde está a torre, ó,
isso aqui se movimenta para lá também. Esse movimento ele pode ser tanto feito aqui de maneira automática por meio dessa caixa aqui, ó, que vocês estão vendo. Aqui depois a gente vai falar também que é a caixa Norton. E ele tem esses sistemas aqui de engrenagem, pessoal, dentro, ó. Com isso aqui, acoplado a esses dois, ao fuso que tem aqui, eu me esqueci o nome dessa outra parte aqui, pessoal. Mas é o fuso e esse outro barramento que tem aqui. Acoplado aqui a esse mecanismo que tem dentro do nosso avental, a gente consegue fazer esse movimento de maneira automática, né? Aqui eu não sei se vocês estão vendo aqui uma alavanca, ó. Aqui vocês conseguem fazer a seleção ou pelo menos ligar, acoplar quando vocês acionam essa alavanca aqui, ela acopla lá no fuso e o movimento é feito automaticamente. Claro, desde que vocês regulem aqui, né? Só que vocês podem fazer isso de maneira manual por meio desses manípulos aqui, ó. Tem esse aqui que movimenta na direção longitudinal, que é a direção aqui, essa direção do eixo, né, dos comprimentos do equipamento. E essa aqui é responsável para movimentar na direção transversal. Eu não sei se vocês conseguem ver nessa imagem aqui, mas aqui, ó, nas manivelas, nesses manípulos, vocês têm uma escala micrométrica aqui, ó. Então, aqui, pessoal, a partir daqui vocês vão controlar quanto que vocês vão usinar. Por exemplo, eu quero fazer um desbaste lá em 10 milímetros daquele eixo. Então, aqui, ó, vocês já tem uma regrinha aqui, vocês vão cuidar ela, e aqui nela vocês vão avançar 10 milímetros, por exemplo. Aqui nessa aqui tem também, ó, só que nessa aqui é lá no outro sentido, né? A direção do movimento. Esse é o avental do torno. Outra parte que é muito importante do nosso equipamento é chamado de barramento. O barramento do torno é a parte que dá sustentação aos outros elementos do equipamento. Como eu falei, tanto os elementos fixos, né, que a gente tem o cabeçote fixo. O cabeçote fixo se apoia no barramento. E a gente também tem os elementos móveis, que é o carro principal. Por exemplo, né, ele é uma parte móvel do sistema que também vai estar apoiada sobre o barramento. E o barramento, né, ele fica sobre essa base aqui, sobre os pés. Ó. Basicamente, o barramento ele é o corpo do equipamento. Ele é, digamos assim, a espinha dorsal do equipamento de torno, do torno universal. Então, o barramento ele é essa superfície aqui, como vocês podem ver. Ó. Comumente, a gente tem esses dois prismas aqui também. No caso aqui, eu caracterizo o barramento liso e o barramento prismático. Eu já vi tornos que não tem o barramento prismático, só tem o liso. Mas esse é o torno universal. Esse aqui que eu estou apresentando para vocês. Essas guias, né, com esse perfil trapezoidal, digamos triangular ali, né, que a gente pode ver, essas guias em Vzinha aí, elas também servem, pessoal, para a gente dar um alinhamento no equipamento. Porque ela não pode ser empenada. Isso aí tem que ser feito, tem que estar bem retificado. Essas partes aí não pode ter nenhum empenamento ali ou desbalanceamento nessa superfície. Porque como ela serve de sustentação para os outros elementos, né? Os outros elementos eles serão assentados sobre essa parte aqui, a gente precisa que isso aqui esteja bem alinhado, bem retinho, para que essas partes aqui,
a ferramenta e a peça, basicamente, estejam bem alinhadas também. Já aqui na parte de baixo do barramento, a gente tem uma espécie de cremalheira, né? Onde a gente consegue dar um movimento lá para o nosso carro longitudinal, né? Por meio daqueles manípulos. Basicamente, a gente tem um pinhão e uma cremalheira, girando um daqueles manípulos lá, esse aqui, ó. A gente consegue dar esse movimento longitudinal, né? Utilizando essa espécie de cremalheira que a gente tem ali. E também em alguns tordos, né? Ou melhor, em alguns barramentos, existe o que a gente chama de cava, pessoal. O que é a tal da cava, né? A cava é isso aqui, ó. Essa parte aqui mais rebaixada do barramento. Isso aqui, pessoal, geralmente tem uma peça aqui que é removível, né? Eu não sei exatamente como é, mas deve ser chamado de sobrecava, alguma coisa assim. Só que, por exemplo, pessoal, imagine que vocês vão usinar aqui uma carcaça de uma bomba, por exemplo, que ela tem um diâmetro muito alto, ela tem um diâmetro de tal forma que se ela colocada aqui e se esse barramento fosse até o final, a peça ela tocaria no barramento. Então, o que o pessoal lá resolveu fazer? Não, vamos criar um rebaixo aqui, ó, e a gente coloca só um elemento que pode ser removível, que é essa sobrecava, né? E quando tu quer usinar um elemento que tem um diâmetro muito elevado, que não dá para usinar, que normalmente, na ocasião que a gente tem a sobrecava aqui posicionado, a gente tira esse elemento, a sobrecava, e vai lá e posiciona o nosso elemento que ele é muito, que ele é mais, que ele tem um diâmetro muito elevado. Geralmente são peças curtas, que não tem grandes comprimentos. Eu já vi carcaça de bomba aqui, né? Até flange, alguma flange, já vi o pessoal fazendo aqui também. Flanges bem grandes, né, pessoal? Mas tem. Existem situações em que é necessário fazer esse tipo de processo, de procedimento. O que mais eu posso falar aqui para vocês? Aqui, como vocês podem ver, o cabeçote fixo, a nossa placa de fixação, o nosso fuso, o outro barramento, a torre que vai a ferramenta. Aqui embaixo, se vocês perceberem, ó, dá para ver o que eu falei para vocês, a cremalheira. Aqui, ó, onde está o laser aqui. Aqui, pessoal, utilizando esse manípulo aqui, que só aparece a pontinha dele, vocês controlam o movimento longitudinal, né? No sentido anti-horário, né, que é o sentido contrário do relógio, vocês movimentam o carro principal da direita para a esquerda. No sentido horário, né, que é o sentido do relógio, lá dos ponteiros do relógio, vocês movimentam esse carro da esquerda para a direita. Muitas vezes, pessoal, vocês vão ter que utilizar esse equipamento de maneira manual. Né? Às vezes vocês querem fazer uma etapa, um processo, na verdade, de usinagem, que não precisa que seja automático. Não é um eixo muito longo, é um elemento lá que vocês têm que usinar, que ele tem alguns milímetros, dezenas de milímetros, ou poucas dezenas de milímetros de espessura. Né? Por exemplo, uma flange aqui, uma flange ela não é espessa, né, pessoal? Ela tem um diâmetro muito elevado, mas a espessura dela é mínima comparado ao seu diâmetro, né? Claro, tratando de uma flange grande. Então, por que vocês vão colocar esse mecanismo, vão acionar esse mecanismo aqui para usinar 20 milímetros de maneira automática? Não sei, talvez em alguma ocasião muito específica seja necessário, mas caso contrário, vocês não precisam fazer isso. Vocês coloquem, se é alguma peça que não é tão espessa,
façam isso manualmente para economizar tempo, para não ter que estar perdendo tempo aqui regulando equipamento. Bom, eu tinha do barramento, era só isso. Alguma pergunta, pessoal, do barramento ou do avental? Eu nunca tinha visto um avental aberto, nem sabia também que chamava avental essa parte aqui, essa caixa. Mas ele tem essa série de engrenagens aqui. Então, pessoal, aqui nós temos o nosso cabeçote fixo. O cabeçote fixo, né, ele é a parte do torno onde nós fixamos a nossa peça, né, a peça que deve ser torneada. E como a gente bem sabe, né, essa parte do torno é ela que é responsável por conferir o movimento de rotação à nossa peça, né, ou seja, para o nosso processo de torneamento. Esse conjunto ele fica montado sobre o barramento, né, na parte mais à esquerda. Quando vocês olharem o torno de frente, o cabeçote fixo ele vai sempre estar à esquerda, né? Sempre estar à esquerda de vocês, que é, né, na verdade, o cabeçote fixo ele é a parte mais importante do equipamento. É como se fosse o coração do torno, né? E dentre os componentes lá, dentre os componentes do teu cabeçote fixo, o mais importante de todos é o nosso eixo árvore, pessoal. Ou o nosso eixo principal de rotação, conforme a gente já vem falando há horas nesse tal eixo de rotação. Nele nós montamos a nossa placa de fixação, que é essa aqui. Ela é responsável por dar o movimento de rotação à peça, pois imaginem, a gente vai lá, acopla a nossa peça aqui na placa, né? A placa ela é fixada no nosso eixo árvore, o nosso eixo principal. Até tem essa ilustração aqui que nos mostra bem, ó, a estrutura da árvore. A gente tem o eixo principal, né, o nosso sistema de fixação da peça, ele vai acoplado aqui na ponta do eixo principal e a peça vai acoplada aqui, né, nessa placa. Então, esse eixo árvore ele dá um movimento para o nosso sistema de fixação e o sistema de fixação ele nos dá movimento para a nossa peça. De forma geral, né, pessoal, esse eixo árvore aqui, esse eixo principal, ele é vazado, ele é um eixo que é um tubo, na verdade, é um eixo tubular. Na verdade, né, pessoal, esse eixo ele é oco, né, principalmente por dois motivos, pessoal. Primeiro, né, imagine a seguinte situação. Vocês têm que usinar um eixo muito comprido. Um eixo que, se vocês colocarem aqui, vocês teriam que cortá-lo para conseguir fixar ele aqui, ó. Só que lá na prática, às vezes, tu não pode fazer isso, né? Se tem um eixo muito longo, tu não pode chegar e cortar o eixo aqui. Como é que vai fazer depois? Vai soldar? Não, né? Então, esse eixo aqui central, ó, aqui que está dentro do cabeçote fixo, ele é vazado de tal forma que tu possa colocar o tubo ou o teu tarugo aqui, né, aqui dentro, e ele passe aqui, ele atravesse o equipamento. E ele vai ser fixado aqui, né, no teu elemento de fixação. E também a gente pode, como eu tinha falado, né, a gente pode utilizar o torno de tal forma que a gente pode fazer um processo de furação com ele, o que normalmente seria feito com uma furadeira de bancada. E como o nosso eixo principal ele é vazado, a gente pode, por exemplo, adaptar lá nele um mandril cônico, ou uma ferramenta que tenha um encaixe cônico. A gente pode vir e colocar aqui, ó, tirar esse cabeçote, esse sistema de fixação aqui, né?
e colocar lá uma ferramenta, por exemplo, uma broca, e colocar a nossa peça aqui, ó. Então, a gente pode fazer algumas adaptações no torno, né? Mas são peculiaridades, pessoal, são particularidades. O nosso... Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, esse aqui é o nosso cabeçote fixo. Ele é essa parte aqui, ó. É tudo isso aqui. Aqui vocês podem ver que a gente tem os manípulos. Aqui nós selecionamos as velocidades, os avanços. Lá na apostila, pessoal, se vocês forem ver, quando ele fala de cabeçote fixo, ele não mostra. A primeira vez que ele cita cabeçote fixo lá na apostila, ele não fala dos manípulos. Então, aí depois, mais lá para o fim, ele fala dos manípulos, né? Ele fala de tudo isso aqui, ele não fala como selecionar, ele só fala o que é cada coisa. Mas a minha ideia é o seguinte, hoje apresentar isso aqui para vocês dessa maneira mais genérica, e depois a gente tem uma aula onde eu quero mostrar como selecionar isso aqui, como que a gente mexe nessas alavancas, como que a gente interpreta esse quadro aqui, ó, pelo menos dessa parte aqui, essa parte do cabeçote fixo. Não sei se da caixa Norton também, mas dessa parte aqui é certo. E também falar dos processos de usinagem, né? Por exemplo, não só como eles são, por exemplo, um processo de usinagem cilíndrico externo. Que eu acho que todo mundo aqui já está sabendo o que é um torneamento cilíndrico externo, né? A gente vai lá, remove o material na parte externa da peça, um movimento tal, movimento de rotação da peça e movimento de avanço da ferramenta, e pronto. Mas como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente pega a ferramenta e coloca lá na peça? Como é que a gente fixa a nossa ferramenta lá? Como que a gente fixa a nossa peça? Então, eu acho que a gente teria... Uma boa ideia seria a gente ter, talvez lá na segunda-feira, a gente ter uma aula que a gente trate exatamente disso, né, pessoal? Como que a gente vai selecionar essas alavancas aqui, posicionar elas, interpretar esses quadros, e como que a gente vai botar a peça aqui, fixar ela, colocar a ferramenta. O que a gente tem que fazer, né? A gente coloca a ferramenta direto em contato, a gente deixa um espacinho antes. Como é que a gente vê o avanço? Então, a minha ideia é, na segunda-feira, a gente trabalhar com essas informações aqui e também trabalhar com os processos de usinagem, pelo menos os principais, de tal forma que a gente se imagine lá na situação prática. Por enquanto, vocês vão ficar só sabendo o que é o... Só não, que já é bastante informação, né? O que é o cabeçote fixo. Aqui, como vocês podem ver, ó, tem um quadrinho. Nesse quadrinho aqui tem as velocidades, tem o avanço, aqui tem o diâmetro, se eu não me engano, o diâmetro da tua peça. Aí tu vem aqui, combina os dois, e aqui tu obtém o RPM. E aí tu vai, mexe com essas alavancas aqui e seleciona o RPM. Aqui, se eu não me engano, é um inversor de frequência, mas isso a gente vai ver com calma depois. Só para você saber que eu tinha falado para vocês que vocês selecionam isso no equipamento, né? E como eu falei para vocês, assim, ó, tem as fórmulas lá? Tem. É importantíssimo você saber o que está por trás do que vocês vão fazer na prática. Só que a gente tem esses quadros prontos. Então, tu não precisa botar na fórmula. Talvez enquanto tu não esteja habituado, tudo bem. Mas depois, vocês olham aqui esses quadros, pronto, tem 30 milímetros e dá para colocar esse avanço. Que RPM eu vou selecionar? Pá, gira a alavanca aqui, seleciona, prende tua peça e vai que faz o teu processo. Essa ilustração aqui também mostra algumas outras partes do torno, né?
O motor ele fica aqui na parte de baixo. Aqui a gente tem algumas correias que fazem essa movimentação. Alguns redutores aqui. O nosso sistema de acionamento, que é através do fuso aquele. Aqui embaixo também a gente tem um sistema de óleo. Nesse aqui, ó. Nesse aqui eu não estou vendo. Mas talvez tenha aqui. Por enquanto, pessoal, sobre o cabeçote fixo, é mais essas informações que vocês têm que ter. Mas lembrando, a gente vai ver isso aqui sim. E se vocês pegarem a apostila lá, também está na mesma ordem. Né? Eu vou seguir a ordem que está lá na apostila. Outra parte que a gente tem que é móvel no sistema é o cabeçote móvel. O cabeçote móvel ele fica na extremidade direita do equipamento, né? Quando tu olha para ele. Tu chegou lá na frente do equipamento, olha para a tua direita na extremidade, tu vai ter o que a gente chama de cabeçote móvel. É importante a gente não confundir o cabeçote móvel com o carro principal, são coisas diferentes. Não sei se nessa ilustração aqui ó. O cabeçote móvel ele fica aqui nessa extremidade e o carro principal ele fica aqui numa posição intermediária. Né? Só que ele está mais deslocado aqui do que esses dois elementos aqui. Esses dois elementos são contrapostos, né? O cabeçote fixo e o cabeçote móvel. Esse não, esse aqui está mais deslocado para frente. O carro principal. Então, né, pessoal, o cabeçote móvel, né, ele é uma parte do equipamento que se desloca sobre o barramento, ou seja, esse elemento ele se movimenta sobre o barramento, né? A gente tem aqui ele posicionado em cima dos nossos prismas lá. Ele faz esse movimento aqui longitudinal. Como eu tinha falado, né, ele é uma parte do torno que é oposta ao nosso cabeçote fixo, né, ele é contraposto. E esse cabeçote móvel, né, ele é posicionado de tal forma que ele tem que estar na mesma altura, o centro dele, ou seja, o centro dessa pontinha aqui, ó, ela tem que estar lá na mesma altura do que o nosso eixo principal. Bem lá no meio do eixo principal, isso aqui tem que estar bem posicionado. Tem que estar lá bem direitinho, para a gente não ter erro no nosso processo. E eu falo isso tanto em termos no caso aqui de baixo para cima, né, na direção vertical, quanto nessa direção aqui, ó. Aqui, no caso da esquerda para a direita, aqui. Deixa eu apontar com o dedo. Aqui nessa direção. Tanto nessa como nessa. Eles têm que estar bem alinhados. Então, o cabeçote móvel, né, ele é fixado lá no nosso barramento por um sistema de eixos, de porcas, parafusos. Aqui tem uma plaquinha, né, que faz essa fixação. Até às vezes a gente usa isso aqui para fixar o nosso eixo, para deixar ele bem fixo lá. Mas o que acontece normalmente é um pouco diferente disso aqui. Até aqui nessa outra ilustração, ó, a gente tem, vocês estão vendo que essa alavanca? Isso aqui é chamado de freio. Pelo menos eu conheci chamando isso aqui de freio. Tu aciona essa alavanca aqui, tu consegue fixar esse elemento. É como se tu puxasse o freio de mão desse equipamento aqui. Então, né, como eu tinha falado, né, o cabeçote móvel, ele pode servir de suporte a contraponto, a essa contraponta que está aqui, como vocês podem ver, está no mangote aqui. Então, né, ele também pode ser utilizado. Eu trouxe essa ilustração aqui, ó.
para vocês verem como é que é a contraponta. O que é? A contraponta, pessoal, às vezes a gente coloca aqui, ó, por exemplo, tu tem um eixo aqui que é mais longo, por exemplo, tu vai usinar. Então tu vai lá e coloca essa contraponta lá na extremidade do teu eixo, na extremidade que não está no suporte, nesse suporte aqui fixo, né, nessa placa, para ele não fletar, por exemplo, porque devido ao peso ele pode cair um pouquinho para cá, né? Então tu coloca lá esse elemento aqui de fixação, que é a ponta, que vai acoplado aqui, e aí tu coloca lá, e isso impede que esse eixo, por exemplo, flete, vai garantir a fixação dele lá. E aí, bom, tu vem fazer seu processo de usinagem, né? Outra possível utilização do cabeçote móvel é, por exemplo, a gente colocar mandril aqui, ó, nesse caso. A gente quer fixar uma broca lá para fazer um processo de furação, de tal forma que essa broca ela não tem uma estrutura cônica aqui de fixação. É uma broca comum, uma broca cilíndrica lá. Você se lembra quando vocês vão colocar a broca na furadeira? O corpo dela, lá onde a gente coloca no mandril, ele não é cilíndrico, ele não é cônico, né? Então, quando esse corpo ele não for cônico, a gente pode utilizar um mandril. A gente vai lá e fixa um mandril que tem o corpo cônico aqui dentro do cabeçote móvel, dentro do mangote aqui, na verdade, ó. Então, a gente coloca a broca ali, faz um aperto do mandril, e beleza, a gente pode fazer um processo de furação. Dessa forma, pessoal, a gente pode, como a gente pode ver, adaptar um torno de modo que a gente possa realizar um processo de furação. Outra coisa que a gente pode fazer com o cabeçote móvel é colocar direto uma ferramenta. Existem, por exemplo, ferramentas de furação, broca, que tem seu corpo ali, a parte, em vez dela ser lisa, em vez dela ser cilíndrica e lisa, ela é meio cônica, assim, ó, conforme está essa aqui, ó. Então, a gente pode fixar ela diretamente no cabeçote móvel. E, claro, ó, tem até nessa ilustração aqui, uma ferramenta que está, uma broca, que está diretamente fixada no cabeçote móvel, né? E a gente aproxima ela aqui, ó, na peça. Então, a gente coloca a nossa placa girar, e vem aqui a ferramenta e faz o processo de furação. Outra forma que a gente conseguiu adaptar o torno para outro processo, né? Que não é convencional o torno. Ainda, né? No corpo do cabeçote móvel, ou na verdade o corpo do cabeçote móvel, onde a gente encontra, pessoal, todo o mecanismo, né, dessa parte móvel, né? Todo o mecanismo que é responsável por movimentar essa parte aqui, por exemplo, aqui ó, tem esse volante, a gente consegue movimentar o mangote que vai lá dentro dele, para tirar o mangote de lá, ou botar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Mas a gente tem que ter ideia também que o cabeçote móvel a gente pode movimentar nessa outra direção aqui, ó, não só na direção longitudinal, mas na perpendicular também. Isso é muito importante quando existe algum desalinhamento ou quando a gente quer provocar um desalinhamento. Às vezes a gente quer provocar um desalinhamento por gosto, né? Existem ocasiões que a gente faz isso. Quando a gente tem um eixo que é levemente cônico, por exemplo, a gente pode desalinhar de tal forma, né, que a gente tenha um dos lados da superfície onde, por exemplo, assim, a gente tem um eixo cônico lá, né? Se a gente inclinar ele um pouquinho, um dos lados pode ficar, no caso, paralelo, né, ao barramento. Então, aí a gente pode fazer um torneamento cilíndrico externo. De maneira bem simples. Mas isso serve para baixas inclinações, baixos deslocamentos.
Então, mas o que que é esse mangote que eu tanto falo para vocês e não digo o que que é? O mangote, pessoal, nada mais é do que uma luva cilíndrica, metálica, né? Onde ela possui uma conicidade, ou seja, ela é cônica. Isso aqui, o mangote, ele é fixado lá dentro do cabeçote móvel. O mangote, pessoal, é isso aqui, ó. Não é essa ponta aqui, é essa parte aqui, ó. E aqui a gente tem um corte lateral. O mangote é essa parte aqui, achuradinha, ó. Essa parte aqui, ó. Não é o mandril, nem essa parte cônica aqui, ó. O mangote é essa parte aqui. E ele é fixado lá no nosso cabeçote móvel por interferência. Como é que a gente faz isso? Como ele é cônico, a primeira coisa que a gente vai colocar é a parte que tem o diâmetro menor, né? Lá no fim das contas, quando a gente for empurrando o cabeçote lá para dentro, o mangote lá para dentro, né, ele vai alargando o seu diâmetro, porque ele tem uma conicidade. Vai chegar uma hora que vai ocorrer um intertravamento entre as superfícies. Entre essa superfície aqui, que já do mangote, que tem um diâmetro mais elevado, e essa parte que é a oca lá do cabeçote móvel. A gente vai fazer essa fixação, então, por interferência, pessoal. Vocês vão colocar lá, e como o diâmetro ele vai alargando, isso aqui vai ocorrer um intertravamento mecânico. Ou seja, eles vão ficar presos por aqui. Vai ser mais ou menos isso aí. E bom, é no mangote, né, que a gente coloca as ferramentas, a gente coloca a contraponta, a gente coloca o mandril. Enfim, né, pessoal, o mangote ele tem diversas aplicações. A gente utiliza ele diversas vezes durante o processo de usinagem. Até eu não sei se nos processos mais modernos se utiliza. Que existem também outros elementos, né, mais modernos, mais eficazes. Mas para os tornos mais convencionais, ele é utilizado. Né? E, por fim, na parte traseira do cabeçote móvel, nós temos o que a gente chamamos de volante, que é isso aqui. Que eu já até tinha falado para vocês, né? O volante ele dá um movimento ao mangote. A gente gira ele no sentido horário para remover o mangote ou para deslocar o mangote mais para fora aqui. E no sentido anti-horário para deslocar o mangote mais para dentro. A gente também tem aqui uma trava do mangote, né? Porque imagina, tu vai lá fazer o teu processo de usinagem, né? Tu vai fazer o teu processo de furação aqui. Né? Imagina se esse mangote aqui ele tá meio solto aqui dentro, não ficou bem fixado, ou durante o processo, como as forças envolvidas são muito elevadas, tu pode fazer com que esse teu mangote ele se desprenda. Então, aqui em cima do cabeçote móvel existe uma trava, chama trava do mangote, né? E também girando ela no sentido horário, vocês apertam aqui e fixam esse mangote. É sempre que nem abrir e fechar uma garrafa de refrigerante lá. Tu gira para a direita, tampa, tu fecha. Tu gira para a esquerda, tu abre. E aqui é a mesma coisa. Né? Para fazer a fixação do cabeçote móvel, vocês têm esse freio aqui, né? Que geralmente ela fica quando o cabeçote móvel ele está livre para deslocar. Isso aqui está para baixo lá. Aqui nesse caso está acionado o freio. Então isso aqui não consegue realizar o deslocamento. E também aqui a gente tem, só que isso é feito de outra forma também às vezes. Tem um parafuso aqui, né, onde a gente pode fazer essa fixação também por meio desse parafuso. Aqui, ó.
Tem aqui também, quando é feito com eixo excêntrico, não tem o parafuso, mas tem outra, deve ser semelhante àquele que a gente tem aqui nessa outra figura. Ó. A gente tem uma alavanca que aciona esse mecanismo aqui. Esse é um elemento bem interessante. Alguém tem algum ponto para levantar aí, pessoal, do cabeçote móvel? Bom, por enquanto isso aqui é só as partes constituintes do torno. Só o que é cada coisa. Depois também quero ver se eu acho algum vídeo para mostrar. Eu já vi, na verdade, alguns vídeos onde o pessoal mostra, né, na prática, como que se utiliza isso aqui. Vou mostrar para vocês. E é bem interessante, bem legal de ver. Aqui a imagem, né, do nosso cabeçote móvel. Aqui tem o que chama de colar micrométrico, com esse manípulo aqui, com essa manivela. A gente controla o avanço do mangote, né, como eu tinha falado. E aqui a gente tem uma espécie de reguinha, onde a gente consegue avançar aqui com esse mangote. Então, pessoal, vendo mais um elemento, né? Nós temos aí as placas de fixação. Na verdade, as placas, elas são mais uns acessórios, né? Que nos auxiliam a fixar as peças, né? Os materiais que serão usinados no nosso eixo árvore, lá no nosso eixo principal do equipamento, como a gente tem aqui, ó. Nessa imagem, por exemplo, a gente elas são utilizadas, né, para a gente fixar as peças lá que serão usinadas. O primeiro deles, né, até seguindo lá a linha do material, primeiro ele fala lá de placas, fala um pouquinho, e depois ele traz só umas figuras assim. Mas eu vou ver se eu consigo detalhar um pouco mais para vocês. Isso aqui além das figuras. Primeiro, como eu já falei, esses elementos, as placas, elas são utilizadas para fixar a nossa peça, né? Geralmente, em linhas gerais, né, pessoal? E a primeira delas são as placas de arraste. As placas de arraste, né, elas são utilizadas junto com o que nós chamamos de contrapontos e arrastador. Com a utilização das placas de arrastes, né, nós conseguimos trabalhar até com alguns desalinhamentos que existem, né, que aparecem entre o cabeçote móvel e o fixo, justamente porque a gente tem que utilizar com essas pontas aqui. Essa aqui é a contraponta e essa aqui é a ponta. Como é que funciona lá na prática, né? Às vezes, tu não pode ou tu não tem, né, uma outra placa que te permita fixar o eixo aqui, lá dentro, né? Às vezes tu não consegue fazer isso, então tu tem que trabalhar com o teu eixo de tal forma que ele fique fixado dessa maneira, né? Por meio de duas pontas. É como se tu pegar uma barra, tu pega uma barra lá, né? Tu não pode fixar ela dessa forma, assim, lá na tua placa. Então tu tem que fixar ela por meio de duas ponteiras. Tem que fixar ela por meio de duas ponteiras de forma que ela fique assim, claro. Queria que meus dedos teriam que ficar reto aqui, né? E assim, só que tu tem que dar um movimento de revolução
nessa tua peça. Então, tu usa esse dispositivo aqui, que é chamado de arrastador. Aqui, como vocês podem ver na prática, né? Vocês prendem esse elemento aqui, onde ele tem esse furo meio estranho aqui, um furo ovalado. Vocês vão prender com um parafuso, fixar esse elemento aqui. Vocês vão prender essa placa lá no eixo árvore. E a placa, ela tem um pino aqui. E esse pino, pessoal, conforme isso aqui for girando, esse pino, ele vai empurrar isso aqui, ó. O arrastador, que a gente chama. Como o arrastador está fixando o eixo, né, a gente vai movimentar o eixo também. Então, a gente ataca o eixo com a ferramenta aqui. Né? Uma dica, pessoal, muito importante. Então, né, lá na prática, né, a gente, digamos, por algum problema, a gente não pode fixar esse eixo lá em outro tipo de placa lá que o eixo vá aqui dentro, né? Então, o que é recomendado? O que eu recomendo para você? Vocês venham com a ferramenta, desbastem esse material até a metade aqui, ó. Depois vocês vão ter que inverter, né? Colocar essa ponta aqui que já foi desbastada do eixo aqui, né? Vocês vão ter que trocar e vão ter que dar o passo aqui nessa superfície onde o diâmetro está maior, né? Para atingir o diâmetro final, né? Que foi estabelecido por vocês. Só que, pessoal, se vocês perceberem, se vocês colocarem essa parte que já foi usinada aqui nesse dispositivo, vocês percebem que vocês têm um parafuso que vai pressionar essa superfície? Então, só que isso aqui tem que ser bem fixado. Então, provavelmente, a gente está falando de pressões elevadas ali do parafuso, né, sobre a superfície, o que vai deformar a superfície de vocês. O que isso significa? Vocês não podem deformar essa superfície. Se vocês estão usinando, vocês querem uma superfície que não esteja arranhada, que esteja com acabamento bom, que não fique nenhuma amassadinha, porque isso aí pode comprometer lá o eixo de vocês, todo o equipamento, por causa de um arranhão, pessoal. Vocês têm que cuidar por isso. Você não pode ter nenhum arranhão, às vezes, na superfície da peça, porque isso caracteriza a trinca. Então, pessoal, vocês, quando forem fazer isso, utilizem uma espécie de luva, né, que a gente chama. Vocês peguem o eixo de vocês, a parte já desbastada, né, que vocês têm que fixar no arrastador, e vocês coloquem uma luva nela, ou seja, um tubo que seja um pouquinho maior, que dê para colocar ali, né, que seja mais maleável, por exemplo, pode ser até talvez de alumínio ou de um aço bem mole. E aí sim, essa parte, né, esse tubo, vocês coloquem lá dentro desse dispositivo aqui. E aí sim, vocês dêem o aperto lá, porque senão vocês vão acabar danificando a superfície de vocês, né, que já foi usinada. E como eu disse, pessoal, até mesmo um arranhão na superfície, né, se a gente quer ser bem criterioso mesmo, até mesmo um arranhão às vezes pode comprometer tudo, pessoal. É um ponto de concentração de tensão. Aí, né, então, a minha recomendação é que quando vocês se depararem com essa situação e vocês forem inverter o eixo aqui, ó, usem uma luva. Né? Acho que aqui, talvez ele até esteja utilizando aqui. E outro ponto importante, quando vocês forem utilizar, né, não sei se vocês perceberam aqui, quando vocês utilizam uma placa de arraste, vocês utilizam aqui de tal forma que vocês têm a ponta, essa ponta cônica aqui, ó, e essa outra ponta cônica aqui que vai lá no cabeçote móvel. Aí ele fica preso por duas pontas assim, né? Então, pessoal, só que vocês não podem colocar essa ponta aqui na superfície que é plana, né? Se a superfície é plana, vocês não vão conseguir fixar aquela ponta. Ela vai acabar escorregando, porque tem esforços envolvidos aqui, então ela vai acabar
escorregando para algum lado. Então, o que vocês fazem? Vocês utilizam aqui, ó, uma broquinha lá, que é vocês fazem uma operação chamada de furo de centro. Vocês vão produzir um furo de centro com essa ferramentinha aqui, ó. Vocês podem fixar o mandril lá no cabeçote móvel, por exemplo, ou em algum outro equipamento, né? Vim fazer um furinho aqui, ó, bem pequenininho, só um furinho de centro, né? Até para você saber onde está o centro dessa peça, que é muito bom para você fazer alinhamento. E esse furinho aqui, vocês vão colocar lá, com essa pontinha lá dentro dele, ó, dos dois lados. Então, aí assim vocês vão garantir, né, pessoal, que esse eixo ele não vai escorregar lá, né? Que essa ponta não vai escorregar com relação a esse eixo, ou vice-versa, né? Vocês vão garantir a fixação. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Vocês entenderam a placa de arraste? Eventualmente vocês vão se deparar com esse tipo de situação, pessoal. Vocês se lembrem, façam um furo de centro. Quando vocês forem virar a peça aqui para usinar o outro lado, coloquem um elemento que não vai deixar que esse parafuso aqui tenha contato direto com o eixo de vocês, com a parte já usinada. Senão vai comprometer o eixo de vocês. Obviamente, vocês vão selecionar isso aqui de acordo com as dimensões do eixo de vocês. No caso, o arrastador, né? E lá na apostila, até o pessoal ainda pontua que existem 3 tipos, né, de placas de arraste, que é a placa com ranhura, onde aqui a gente não tem o pino, né? A gente tem direto uma curvatura aqui no arrastador que entra dentro da placa. A gente tem a placa com pino, que é essa placa aqui. Aí o pino ele empurra esse mecanismo aqui, esse dispositivo aqui. Conforme a placa de arraste gira, vai girar o pino empurra isso aqui e gira o eixo. E também tem placa com segurança, né, que é na verdade, é algum elemento de segurança aqui que deve estar associado com esse pino, que deve ser, talvez seja perigoso isso aqui. E tem algumas placas de arraste com um elemento de segurança aqui mesmo. O que mais eu poderia colocar aí? Bom, então, né, pessoal, a gente também tem outro elemento de fixação, né, que é a placa universal de 3 castanhos. Essa placa, né, pessoal, ela é principalmente utilizada para fixar peças cilíndricas, né? A gente tem 3 castanhas aqui, isso aqui é o que a gente chama de castanha. A gente posiciona o nosso eixo aqui no meio, por exemplo, na nossa peça cilíndrica, e a gente entra com essa ferramenta aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo umas entradinhas aqui. Quando vocês entram com a ferramenta aqui, vocês movimentam lá dentro, ó, um mecanismo, né, que é formado por essa rosca aqui em espiral, ó, vocês estão vendo? Essa rosca em espiral aqui faz movimentar essas castanhas aqui. Então, quando vocês sempre se lembrem disso, sentido horário, vocês apertam. Se vocês colocarem a ferramenta aqui, girarem para o sentido horário, vocês apertam o eixo, lá vocês fixam ele mais, e para o sentido anti-horário, vocês tiram, desapertam, afrouxam o eixo. Como vocês podem ver aqui, vocês podem fixar elementos tubulares também, nesse caso, né? Porque vocês podem colocar um tubo aqui de tal forma, por exemplo, que ele seja apoiado aqui, ó.
nessa partezinha. E também elementos maciços que vão lá dentro. Ó. Vocês podem fazer para ambos tubulares e peças maciças. Só que a placa universal de 3 castanhas, ela é limitada e pelo menos só vi utilizar para elementos cilíndricos, pessoal. Já a nossa placa de fixação, lá, a nossa placa universal de 4 castanhas, ela pode ser utilizada para a gente fixar perfis, por exemplo, perfis quadrados, peças quadradas. Como eu falei para vocês, nem sempre vocês vão ter em mãos um tarugo que é redondo, que é, no caso que tem uma seção circular, né? Às vezes vocês vão se deparar com um tarugo que é uma barra quadrada, de seção quadrada. E aí, como é que vocês vão fazer para fixar? Aí vocês vão ter que mudar a placa de vocês lá no equipamento e botar uma placa de 4 castanhas. Aqui, uma coisa que é interessante com relação, né, quando comparado à placa de 3 castanhas, aqui cada castanha se movimenta de maneira independente, pessoal. Então, o que isso significa? Quando lá na placa de 3 castanhas, quando vocês movimentarem uma aqui, apertarem um desses parafusos, vai movimentar os 3 ao mesmo tempo. Né? Vocês vão lá, vão girar no sentido anti-horário, isso aqui, as 3 vão abrir ao mesmo tempo. Nesse outro caso aqui, não, porque elas são independentes. Então, tu vai ter que vir aqui, colocar tua peça lá dentro, apertar um pouquinho isso aqui, depois tu vai vir apertar mais um pouquinho isso aqui, apertar mais um pouquinho isso aqui, depois isso aqui. E assim tu vai de novo. Até tu garantir que isso aqui esteja bem alinhado, ou seja, que a peça esteja bem no centro aqui, pessoal. Porque às vezes vocês imaginem assim, ó, vocês querem garantir um aperto lá, que deixa isso aqui super apertado. Então vocês vêm aqui, colocam a peça lá dentro, vem com a ferramenta aqui, com essa aqui, e aperta tudo que dá. Aperta tudo que dá nesse aqui, tudo que dá nesse aqui, tudo que dá nesse outro aqui, e aqui também. Vocês podem ter certeza, pessoal, a peça de vocês vai estar desalinhada lá dentro. Vocês têm que apertar um pouquinho de cada vez. Vocês cheguem, apertem aqui, apertem um pouquinho até você sentir que tocou na peça. Quando tocou na peça, vocês vêm e façam com esse aqui. E assim por diante. Depois você segue. Aperta mais firme esse, depois esse, depois esse, depois esse. Depois de novo. Até vocês garantir que esteja bem apertado. Isso, pessoal, é até uma dica para vocês como mecânicos. Quando vocês se depararem com alguma coisa, né, com uma tampa lá, por exemplo, de uma flange lá, que tenha parafusos, não apertem um parafuso de forma muito vigorosa. Aperta um pouquinho de cada vez. Aperta, ou vocês peguem e façam assim, aperta esse aqui um pouquinho, ó, e depois vocês apertem o cruzado, esse que está do outro lado. Aí aperta mais um pouquinho. Depois vocês vêm nesse aqui, aperta um pouquinho, aí vem nesse aqui. Isso é para tudo que tiver parafuso, vocês vão utilizar esse procedimento. Porque senão é certo que vocês vão causar algum desalinhamento lá. Imagina, vocês têm um desalinhamento aqui, tá? Tu pode gerar alguma conicidade na tua peça, por exemplo. A tua peça pode ficar até com um perfil ovalado. Nossa, é extremamente prejudicial lá. Pode matar uma peça dessa forma. Aqui não, aqui eu até recomendo fazer isso também, mas não é tão crítico, porque aqui todos se movimentam de maneira ordenada, de maneira conjunta. Eles estão ligados aqui, ó, nesse disco com engrenagem espiral. Então, se vocês apertarem um, eles vão se movimentar junto, mas eu recomendo que vocês venham lá do outro lado, apertem também, e aqui também, façam todos. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso último slide. Vocês têm perguntas?
essas são só as partes constituintes do torno, né? Mas tem mais ainda. Tem mais alguns acessórios que são bem legais pra gente ver. Se você for lá no material, dá uma olhada, tem as lunetas, por exemplo. Tem... talvez, pessoal, vocês encontrem na literatura outros tipos de placas. Aqui são as principais, né? Essas que eu falei. Algum torno com alguma outra configuração diferente, talvez vocês encontrem. Deixa eu ver aqui. Enfim, talvez com algum outro acessório. Tudo depende do torno, né? Tudo depende do equipamento lá que vocês vão mexer. Mas, de forma geral, né? A gente vai abordar os principais aqui, os principais elementos, componentes. Então, pessoal, ninguém tem alguma pergunta aí? A nossa ideia amanhã é terminar essa parte. Terminar essa parte aqui. Talvez, se der tempo, a gente já vai mostrar para vocês como é que faz a seleção lá nos manípulos. Seleção de velocidade, de avanço. Vou garimpar em alguns vídeos lá no YouTube também. Mas por enquanto, por hoje é isso aí. Eu vou fazer a chamada aqui, falta 10 minutos, pessoal. Cristiano de Oliveira. Aqui. Edson Soares. Opa! Elson Souza. Aqui. Gabriel Brito. O São Martin tá por aí? Aqui. Show. José Fernando da Rosa. João Férsula. O Clay tá aí, né? Aqui. Leonão tá por aí também. Uba. Luiz Carlos Mesquita. Nicolas de Oliveira. Tô aqui. Rafael Monteiro Bandeira. Robson Ferreira. Aqui. Rodrigo Bueno. Aqui. Silveiro. E o Wagner. Presente, professor. Pessoal, acho que hoje é a nossa 10ª aula, né? Já. Pelo que eu tenho aqui no meu calendário. Então, para quem não estava aí, a nossa ideia é que a prova seja na quarta-feira que vem. Quinta-feira vocês vão ter uma lista que vai da parte 1 e 2 do conteúdo. Vai pegar toda a primeira e segunda parte. E aí, lá na segunda, eu trabalho algum outro exercício com vocês. Essas partes aqui, né? Nomenclatura, processos de usinagem e fluido de corte, né? Mas são partes teóricas que vocês vão ter alguns exercícios teóricos.